mim, depois a gente vai ler o texto. Semana passada nós falávamos aqui a respeito da diferença que existe entre uma pessoa buscar a Deus de todo o coração e a pessoa não buscar de todo o coração. E os que não buscam de todo o coração, evidentemente que eles dificilmente eles conseguem crescer espiritualmente, dificilmente acontece grandes transformações, porque buscam a Deus, mas não de todo o coração. E falávamos um pouco a respeito de muitas igrejas que, infelizmente, todo o trabalho é direcionado para levar as pessoas para a emoção. Muita gente vai para os cultos, a própria estética da igreja às vezes é direcionado para a emoção. Todo culto, tudo que se faz é direcionado para emocionar as pessoas, e as pessoas se enchem de emoções naquele momento, e elas erradamente imaginam que estão se enchendo da presença de Deus, quando na realidade elas estão se enchendo de emoções, mas continuam vazias com Deus. Esse texto, que a maioria já conhece, ele fala a respeito de Deus condenando a hipocrisia. Se a gente verificar num dicionário, existem várias definições para essa palavra hipocrisia, mas para entender melhor, a pessoa hipócrita é aquela pessoa que consegue fingir, ela consegue esconder sentimentos, ou ela consegue demonstrar sentimentos que na realidade não existem, ela consegue fingir, ela é hipócrita. E isto aconteceu por várias vezes no decorrer da história, o povo de Israel com Deus, já desde o deserto, quando saíram do Egito, Deus já havia e encontrava em muitos esse coração hipócrita, porque com a boca eles diziam determinadas coisas, mas aquilo não existia no coração deles. Então, ora, quando uma pessoa busca a Deus de todo o coração, ela até consegue se proteger dessa coisa da hipocrisia. Mas quando uma pessoa busca a Deus e não faz de todo o coração, ela também tem a tendência a se tornar uma pessoa hipócrita. E isso acontece, infelizmente, no mundo cristão. Existem muitas pessoas dentro de igrejas que elas estão fingindo crer, quando na realidade elas não creem. Existem pessoas fingindo que amam a Deus, quando na realidade elas não amam. Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra, vai manter essa palavra no coração, vai viver essa palavra, vai praticar essa palavra. Quem me ama guardará a minha palavra. Então existem dentro de muitas igrejas no mundo inteiro pessoas fingindo que amam, fingindo que obedecem, fingindo que são fiéis, fingindo que são comprometidas, estão comprometidas com Deus,
quando na realidade aquilo não existe. Elas aprenderam a viver uma hipocrisia espiritual, uma hipocrisia religiosa. Tem gente servindo a Deus na base da hipocrisia, fingindo que faz a obra de Deus de coração, e não fazem, fingindo que fazem a obra de Deus com amor, e não fazem. Existem pessoas também sobre os altares e dentro dos templos, fazendo a obra de Deus, mas aquilo não é de todo o coração, aquilo não é com amor, aquilo não é com verdade. Então existe não só membros de igrejas, mas também servos e servas, né? Pessoas que estão no ministério, que aprenderam a fingir. Então elas fazem a obra de Deus fingindo que elas têm amor, mas elas não têm. Às vezes elas fazem a obra de Deus por interesse. Tem gente que faz a obra de Deus por vaidade, tem gente que faz a obra de Deus por ambição financeira, tem gente que faz a obra de Deus como se fosse um emprego, Então elas fingem ter amor, fingem fazer de coração, fingem servir de coração, mas elas também estão nessa mesma condição de pessoas hipócritas. Então lá desde do deserto, Deus já encontrava pessoas vivendo ali no meio do povo que Ele tirou do Egito, e haviam ali pessoas hipócritas. Elas fingiam, e diz a Bíblia que elas com a língua elas diziam uma coisa, com a boca, mas o coração era outra coisa. Por quê? Porque elas se tornaram hipócritas. Então é muito importante sempre analisarmos, né? Já falamos aqui semana passada, é preciso a pessoa primeiro verificar. Eu tenho buscado a Deus, mas eu tenho buscado a Deus de todo o coração? Se não for, primeiro que não tem nessas condições possibilidade de encontrar a Deus como deveria, porque não está buscando de coração. Não está buscando de coração, precisa se arrepender, porque se não se arrepender, caminha e vai caminhar para viver na base da hipocrisia espiritual, do fingimento. Vou à igreja, levanto minhas mãos, oro, tem gente até que chora durante a reunião de emoção, chora, fala muita coisa, tem gente que dá uma demonstração de que tem um amor muito grande, uma fidelidade muito grande, mas quando eles saem dali do culto, eles saem para viver os seus pecados como sempre. Eles saem para viver da mesma forma que muitas pessoas incrédulas vivem. Eles se procedem da mesma forma. Tudo aquilo que foi feito lá no templo, no culto, era apenas na base do fingimento, na base da hipocrisia. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Então é muito importante lembrar sempre, né? Espera aí, eu estou buscando a Deus de todo o meu coração. Se for, vai encontrá-lo porque Ele prometeu que se deixaria achar. Vai crescer na fé, vai crescer na sua confiança, vai ter experiências com Deus, vai desenvolver espiritualmente, porque está buscando de coração. Não estou buscando de coração. A pessoa corre um grande risco de se tornar uma pessoa hipócrita, espiritualmente falando. Então tem membros que são hipócritas com Deus. Tem obreiros, presbíteros, pastores, bispos, não importa o título, que são hipócritas com Deus. O que faz na base do fingimento. Então a pessoa hipócrita, ela finge muitas das vezes ter um sentimento que não tem. Como é que as pessoas que são hipócritas, fingidas com outras pessoas, elas fazem isso.
Às vezes elas fingem ter um sentimento de consideração, de respeito, de amor pela outra pessoa, às vezes não tem. Às vezes pessoas demoram a descobrir. Depois, quando elas descobrem, elas dizem assim: eu pensei que fulano era uma coisa, é outra coisa, porque a pessoa hipócrita, ela finge, ela aprende a fingir, ela caminha por esse caminho do fingimento. Da mesma forma, isso também acontece em relação a Deus, então Deus não aceita isso. O relacionamento com Deus tem que ser uma coisa absolutamente verdadeira, absolutamente sincera, não pode haver hipocrisia. Por quê? Porque isso vai desagradar e desagrada a Deus, e a pessoa que vive nessas condições, evidentemente ela vai colher as consequências disso. Então aqui, eu vou ler aqui o texto, depois a gente vai orientar e orar. Diz assim, Isaías 29, 9: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Olhe um pouquinho para mim. Então, havia naqueles dias, olhe um pouquinho, hipocrisia por parte dos líderes religiosos, e havia hipocrisia por parte do povo. Quando a Bíblia fala que Deus derramou o espírito de profundo sono, por causa da hipocrisia, Deus permitiu que aquelas pessoas ficassem absolutamente cegas espiritualmente. Então, uma coisa é a pessoa fisicamente cega, ela não consegue ver. Uma pessoa espiritualmente falando cega, ela perde a visão das coisas espirituais, ela não consegue compreender as coisas espirituais, ela não consegue compreender o que é verdadeiro, o que é mentiroso, porque ela está espiritualmente falando cegas. Então existem muitas pessoas, membros de igrejas, como também pastores, líderes, que eles se tornaram cegos espiritualmente. É como se um profundo sono caísse sobre eles. Estão cegos espiritualmente. Por que isso? Porque Deus permite que a pessoa que viva e se mantenha na hipocrisia, no fingimento, aí Ele permite que ela fique também cega espiritualmente. Então tem gente, por exemplo, que vai à igreja no domingo, ora, canta, levanta as mãos, até chora. Lá fora, o testemunho daquela pessoa é podre, é péssimo. Aquela pessoa pratica coisas terríveis, que parece que ela nunca ouviu a palavra de Deus. Quem a conhece, quem conhece o testemunho dela, fala: caramba, a pessoa tem um péssimo testemunho, mas na concepção dela, ela é uma pessoa muito espiritual. Na concepção dela, ela está cheia da presença de Deus, ela é muito fiel, ela é muito voltada para Deus. Na concepção dela, ela se considera muito bem espiritualmente, mas quem olha fala assim: mas o testemunho é podre, é péssimo. Mas a pessoa, ela foi se tornando cega, ela vai se tornando cega a cada dia, de tal maneira que ela não consegue enxergar nada.
quem está ao redor enxerga, fala: essa pessoa nunca se converteu, essa pessoa nunca nasceu de novo, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Mas aqui, na concepção dela, ela é um excelente cristão, uma excelente cristã. Na concepção dela, ela está muito bem. Então Deus, tal como naqueles dias Ele permitiu, Ele também continua permitindo nos nossos dias, que as pessoas se tornem cegas espiritualmente. Tem igrejas por aí que são igrejas de homossexuais. O pastor é homossexual. Igrejas por aí de lésbica. São homossexuais, são lésbicas dirigindo igrejas, e lá existem membros. E lá existem membros. E na concepção daqueles membros, aquela igreja é de Deus, aquele pastor é de Deus. Ele é homossexual, ele mora com outro homem, ele dorme com outro homem, ele se relaciona sexualmente com outro homem. Aquela pastora é lésbica, ela está com outra mulher. Mas ali existem pessoas que vão lá, assistem reuniões, dão seus dízimos, suas ofertas, chamam outras pessoas, convidam outras pessoas para a igreja. Tem igrejas por aí que eles estão colocando no ministério homossexuais, lésbicas, estão lá dirigindo alguma coisa, tendo autoridade inclusive sobre outras pessoas naquela igreja. Na concepção daquelas pessoas está tudo ok, está tudo de acordo com Deus. Por quê? Porque a hipocrisia por parte de muitos faz com que Deus permita que fiquem cegos. E isto não aconteceu apenas naqueles dias. E diz assim, versículo 11: toda visão, a visão se refere à vontade de Deus, o que Deus revelava, o que Deus orientava, o que Deus instruía. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Isso tudo aí representa essa cegueira espiritual que recaiu sobre não só os líderes, mas sobre o povo naqueles dias. Por quê? Começou como? Hipocrisia. A hipocrisia os levou para aquela situação. Então é muito importante quando a gente diz aqui, quase toda semana: olha, se você vem à igreja, não basta você estar aqui fisicamente só, você tem que buscar Deus de todo o seu coração. Não é só aqui, lá na sua casa, onde você estiver, você vai buscar a Deus, tem que ser de todo o coração. Por quê? Porque as pessoas que ficam buscando a Deus, mas não de todo o coração, elas vão muitas das vezes caminhando por esse caminho da hipocrisia. Eu estou aqui no meio da igreja, no meio do povo, alguém está orando ali, eu vou orar também. Alguém está louvando, eu vou louvar também. Alguém levantou a mão, eu vou levantar também. Eu vou começar a copiar aqui os outros, eu vou começar a ter costume como dos outros aqui dentro. Então fulano ora, fulano fala, fulano chora, fulano louva, fulano... Então as pessoas vão copiando. Assim também tem pessoas, entre aspas, né, servindo a Deus, mas servindo a Deus na hipocrisia. A pessoa às vezes aprendeu a falar, a pregar, aprendeu algumas coisas, e ela segue, copia outras pessoas, mas muitas das vezes tudo que ela faz é na base da hipocrisia. Vai chegar uma hora
vai chegar um momento que a cegueira vem espiritual, não é física, é a cegueira espiritual. E tem gente assim, se você não conhece, eu conheço. Tem gente que de Deus não tem nada, o testemunho é péssimo, tem gente por aí que, se depender deles, eles destroem a vida dos outros, com a palavra dele, com as difamações, com as acusações, com as atitudes deles. Se depender deles, eles destroem a vida de outras pessoas. Essa pessoa é uma cobra, é uma jiboia, mas aquela pessoa que é uma jiboia, uma cobra, que se depender dela, ela destrói a vida dos outros. Às vezes domingo ela está lá na igreja, levantando a mão, chorando, orando. Às vezes está lá fazendo alguma coisa na obra, tem uma função dentro da obra, vai lá, faz o que tem que fazer, saiu dali, é a mesma cobra de sempre, é a mesma jararaca de sempre. Quem está perto, quem conhece, fica pensando, confuso, mas como pode? Na prática, essa pessoa vive assim, 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 assim e assim. O testemunho dela não tem nada a ver com o testemunho de um cristão, mas ela está dentro de uma igreja, como membro, às vezes tendo alguma função, e aqui, na cabeça dela, ela é cheia do Espírito Santo. Na cabeça dela, é uma pessoa muito de Deus. Na cabeça dela, na concepção dela, ela está muito bem. Você pode ter certeza que a cegueira tomou conta. Você pode pregar sobre conversão, pregar sobre se arrepender, pregar sobre mudar, ela vai entender aquela pregação como se fosse para os outros, não é para ela, porque ela está tão cega espiritualmente, que ela não consegue compreender nada do que está sendo, do que está acontecendo com ela, o que Deus quer, ela não consegue compreender, e muitas das vezes até prega para os outros, e muitas das vezes, quando vê alguém errado, ela quer corrigir. Quando vê alguém vivendo em pecado, ela, não, você não pode ver assim, porque está escrito aqui, está escrito lá. Aquela pessoa não tem nada de Deus, mas está dentro de um lugar, buscando a Deus. Então o versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tá certo? É aquela história de muita gente está dentro de uma igreja, tem igreja que tem suas normas, suas determinações. A pessoa às vezes cumpre todas as normas que ali existem, as determinações de homens, ela segue fielmente. O povo de Israel viveu isso naqueles dias e em outras épocas. Eles estavam mais preocupados, interessados em cumprir alguns rituais religiosos do que propriamente fazer aquilo que agradava a Deus. Tem igrejas que têm os rituais, tem igrejas que têm as determinações de homens, e muita gente por aí segue fielmente a determinação dos homens, mas nada do que diz a palavra de Deus. Deus então continuou dizendo: continuarei a fazer obra no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento. A misericórdia de Deus, ainda alguma coisa era feita.
acontecia e acontece. Depois ele disse: obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Depois ele disse: ai, quer dizer, vem um juízo. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu olheiro: ele nada sabe. Tá certo? Porque olha um pouquinho para mim, porque a pessoa que vai se tornando hipócrita, cada dia ela vai aprendendo a fingir, vai fingindo que obedece, mas não obedece, finge que ama, mas não ama, finge que é fiel, mas não é fiel, finge que tem temor, mas não tem temor, finge que tem uma vida, né, voltada para Deus, mas não tem. E isso acontecia com eles e acontece nos nossos dias. Por isso Deus disse: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê? O que é isso? Isso é o papel de uma pessoa hipócrita. Então eles praticavam coisas terríveis fora do templo, outros lugares, mas eles pensavam assim: quem é que nos vê? Como se fosse possível esconder alguma coisa de Deus. E por que isso? A hipocrisia. Então a hipocrisia leva a pessoa a perder a visão espiritual. A hipocrisia leva a pessoa a viver nessa ilusão de que eu pratico alguma coisa aqui, mas quem está vendo? Ninguém está me vendo. Ela pensa, chega um ponto que fica tão cega espiritualmente que ela imagina que ela tem condições de esconder o seu propósito ou as suas obras do próprio Deus, e isto é absolutamente impossível. Então a sinceridade com Deus, ela tem que ser vivida todos os dias. Cometi aqui um erro, um pecado, vou lá confessar, me arrepender, ou fingir. Eu vou fingir que eu estou obedecendo a Deus, mas no fundo não está. Eu vou fingir que eu estou sendo fiel a Deus, mas eu não sou. E isto aconteceu no passado e continua acontecendo nos nossos dias. No nosso dia, não mudou. E Deus vai, muitas das vezes, em determinados lugares, Ele permite essa cegueira de um modo geral. Então tem gente dentro de igrejas, todo mundo ali numa cegueira espiritual muito grande. Ele permite uma cegueira geral, por causa dos líderes, da hipocrisia de quem está ali, da hipocrisia de outros que ali frequentam. Muitas das vezes ele permite uma cegueira geral. Mas naqueles lugares onde se prega, se trabalha de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, existem pessoas também que são hipócritas. Então, individualmente, Deus vai permitindo que a cegueira recaia sobre alguns. Por quê? Porque eles insistiram em viver com Deus na base da hipocrisia. Então, enquanto existem naqueles lugares pessoas que elas estão compreendendo a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus, existem outros que permanecem cegos, completamente cegos.
A cegueira não cai, não acaba. Por quê? Porque a pessoa, ela caminhou para o lado da hipocrisia. E vai chegando um ponto que ela fica tão cega que ela pensa assim: eu tenho condições de esconder de Deus os meus propósitos ou as minhas obras. Não dá. Ninguém esconde absolutamente nada de Deus. É impossível esconder. Impossível esconder. Então nós temos que sempre lembrar disso. O relacionamento com Deus, primeiro, eu preciso buscar de todo o coração, porque essa é a porta que abre, que torna possível que eu encontre a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar de coração é como abrir uma porta que permite que a pessoa encontre a Deus. Muito bem, estou buscando de todo o coração. Tem que existir da minha parte uma sinceridade muito grande, tanto com Deus como em relação às pessoas. Primeiramente com Deus, mas também com as pessoas, porque da mesma forma que tem gente que finge em relação a outras pessoas, e às vezes tem pessoas que são enganadas a vida inteira por outras pessoas, são enganadas a vida inteira, mas com Deus isso não funciona, porque Deus consegue ver o coração, Ele vê todas as coisas. A pessoa pode estar num lugar, não tem ninguém lá, não tem ninguém, está sozinha, está lá num deserto, num lugar onde não tem ninguém. Deus está vendo a pessoa, Deus está vendo o seu coração, os seus propósitos, as suas atitudes, ainda que lá não tenha ninguém, mas Ele está lá. Então não há como eu vou esconder um propósito no coração em relação a Deus, ou eu vou esconder alguma prática. Deus não vai ver, as pessoas não estão vendo, Deus não vai ver. Não funciona assim, não funciona assim. Então aquele povo aprendeu, isso é péssimo, é péssimo. Eles aprenderam, se é que pode dizer aprendeu, mas eles aprenderam a buscar a Deus só com os lábios. Olá, levanta as mãos, falo, tal, mas aquilo era só boca. O coração não estava buscando. E isso os levou a viver naquela situação. Então tem gente que está na cegueira espiritual. A pessoa vai precisar se humilhar, realmente se humilhar diante de Deus, e ó, Deus me tira da cegueira espiritual que eu estou, a começar a enxergar as coisas e começar a consertar o que tem que consertar. Tem gente que não adianta você ficar pregando uma palavra aqui, outra ali, outra aqui, pregando aqui, exortando aqui, não adianta, não adianta. Eu conheço pessoas que elas têm um testemunho péssimo, péssimo, mas quando elas falam com outras pessoas a respeito da fé, da vida delas com Deus, quem não conhece pensa que aquela pessoa é muito espiritual, muito voltada para Deus, muito temente a Deus, mas quem conhece fala assim: é louco, é louca, porque o que está falando não é o que vive, não é o que apresenta na prática. Você vai falar o quê? Está faltando pregação? É porque aquela pessoa ainda não ouviu sobre isso ou sobre aquilo. Às vezes ela já ouviu muita coisa, mas ela está espiritualmente cega, ela não consegue enxergar. Deixa eu ler aqui, por favor, Salmo 78. Fala um pouquinho a respeito do povo de Israel ainda no deserto. 78, a partir do versículo 28. Eu não vou ler o salmo todo. Eu conto a história da providência divina, mas
não é só da providência divina, fala muito de como eles se procediam também. Fê-los cair no meio do arraial, Salmo 78, 28. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou-se os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então buscavam, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentia. Tá certo? Oh, Deus é maravilhoso com a boca, mas com a língua eles mentiam. O relacionamento com Deus era feito na base não só da incredulidade e rebeldia, mas também da hipocrisia. Na hora do sufoco, clamavam, Deus respondia, aí Deus é maravilhoso, mas daqui a pouco eles estão de novo no fingimento com Deus. Então a Bíblia diz que lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Quer dizer, não havia firmeza, não havia fidelidade, não havia comprometimento daquele povo para com Deus, mas tudo era vivido na base do fingimento. Então nós vamos orar, nós vamos fazer oração, não custa nada, mesmo que você já orou aqui no domingo passado, não custa nada você refletir, se ouviu, se estava aqui no domingo, eu estou buscando a Deus de todo o coração, eu estou. E você tem se mantido na sinceridade com Deus? Você tem mantido essa sinceridade? Sim, eu estou buscando de coração e com sinceridade. Amém. Não estou buscando de coração. Eu cheguei num ponto que eu tenho vivido com Deus na base da hipocrisia, fingimento. Eu venho na reunião, assisto a reunião, aqui eu oro, aqui eu levanto as mãos, aqui eu expresso com a boca um louvor, aqui eu faço várias coisas, mas no fundo, essa coisa tem sido na base do fingimento. Então você precisa se arrepender profundamente, porque se você ainda não chegou no ponto de se tornar totalmente cego ou cega espiritualmente, se não se arrepender, a cegueira vem. Então, o pastor tem que ser inteligente também. O pastor tem que ser inteligente. Adianta a pessoa estar na cegueira espiritual e o pastor achar que uma pregação aqui ou ali vai mudar tudo dentro daquela pessoa. Não vai, porque quando a pessoa está cega espiritualmente, não adianta. Você já viu pessoas que elas têm um péssimo testemunho? Às vezes elas vão ao culto, o pastor prega lá, o Espírito Santo usa o pastor, tudo que ela precisava ouvir, ela ouve. A coisa foi na medida perfeita para ela, mas ela está cega espiritualmente. Aí ela diz assim, ela pensa assim, essa palavra é boa para o meu marido, né?
essa palavra foi muito boa. Se a minha esposa ouvisse, se o meu filho ouvisse, se o vizinho ouvisse. Aquela pregação, na concepção dela, é para qualquer pessoa, menos para ela. Menos para ela. Porque ela está cega. E se bobear, ela chega em casa e fala para o marido: a pregação hoje foi toda para você, se você estivesse lá. Pô. Se bobear, o cara vai para casa e diz: a pregação foi toda para você. A pregação serve para os outros, mas ela não precisa, não serviu para ela, não foi para ela. Então, com esse tipo de pessoas, inclusive, e a experiência mostra isso, com esse tipo de pessoa, não adianta o pastor tentar ele resolver, não adianta. Eu já conheci pessoas assim, que às vezes elas eram tão mentirosas que elas trocavam a verdade pela mentira, e se envolviam em problemas, e às vezes queria até que o pastor mentisse para favorecer a situação delas. Não, pastor, se o senhor pudesse dizer isso aqui, disse, não, dizer o que, senhora? Isso aqui a senhora quer que eu minta? E a pessoa está lá todo domingo na reunião, está tão cega que não tem como enxergar nada. Qual é a cura, a solução para essas pessoas? Em algum momento elas caírem na realidade: eu estou sendo uma grande hipócrita com Deus, eu estou sendo um grande hipócrita com Deus, pô, não quero mais viver na hipocrisia, eu não quero mais. É a partir daí que ela pode começar a se libertar da cegueira. Ela vai começar a enxergar um monte de coisa. Pô, isso aqui que eu faço está errado, isso aqui que eu faço, isso aqui, maneira que eu vivo, isso aqui que eu pratico, isso aqui, pô, isso está tudo. Aí a visão abre. A visão abre. Porque a hipocrisia é terrível. Eu queria só ler Mateus para a gente orar. Mateus 15. Jesus fez menção ao que o profeta Isaías transmitiu. Nos dias dele, ele encontrou muita gente hipócrita, líderes religiosos hipócritas e seguidores desses líderes também hipócritas. Os discípulos, só para você entender, eu não vou ler tudo, para a gente orar. Os discípulos foram comer, e aí vem os religiosos e dizem: não, mas por que eles não lavam as mãos antes de comer? Porque os religiosos, eles tinham um ritual violento para lavar as mãos, tremendo, uma coisa, não é violento no sentido da violência, mas tinha um ritual tremendo para comer, antes de comer. Lavava as mãos, um monte de coisa. Não é que não tenha que lavar as mãos, não possa lavar as mãos. E eles, em cima disso, eles quiseram criticar os discípulos. E Jesus então começou a ensinar, a falar que o que na realidade contamina não é o que entra, mas o que sai. E explicou que os maus desígnios vêm do coração, é a coisa que vem de dentro para fora. E começou a falar sobre isso no versículo 8. Versículo 7, Jesus disse assim: hipócritas. Então não esqueça que a pessoa hipócrita tem várias definições para a hipocrisia, mas as mais importantes é que o hipócrita, ele finge ter sentimentos que não tem, ele vai fingir, ele vai esconder determinados sentimentos, enfim, hipócrita. Jesus chama esses homens
de hipócritas e disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então havia os preceitos de homens. Tem igrejas que também têm preceito de homens. Que a mulher não pode usar uma calça comprida. Olha, você não pode isso, não pode aquilo. Tem preceitos de homens por aí. Havia também nas religiões. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, nos dias de Jesus, a mesma coisa que aconteceu no deserto, que aconteceu nas outras épocas, sempre houve, de lá para cá, sempre houve e haverá pessoas hipócritas espiritualmente falando. Hipócritas espiritualmente falando. Gente hipócrita, fingida com outras, tem muitas por aí. Tem gente que é hipócrita com outras pessoas. Elas não têm nada a ver, elas nem buscam a Deus. Mas existem os hipócritas espiritualmente falando. Os hipócritas espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Quantas pessoas estão, não é só dentro de religiões, aí são religiões. Quantas pessoas dentro de igrejas. Às vezes alguns vão para aqueles lugares na inocência, mas a pessoa começa a ver coisas erradas, elas começam a pensar, analisar, elas falam: não, isso aqui não está de acordo com Deus, elas saem fora. Existem outras que não, elas aceitaram a hipocrisia daquele lugar e também se tornaram hipócritas. Tem pastores por aí que são alcoólatras. Os membros sabem que eles são alcoólatras. Tem igrejas por aí, pastores que usam drogas mesmo. Rola droga dentro de igrejas por aí. É droga mesmo, é cocaína mesmo, é maconha mesmo, rola. Tem membro que sabe, mas eles aceitaram a hipocrisia, se tornaram também hipócritas, e chegou uma hora que eles se tornaram cegos. Agora para eles tudo ali é normal. Não, pastor é um beberrão. Mas ele é homem de Deus. A desculpa é essa. Fulano faz, mas é homem de Deus. Porque a cegueira tomou conta. E vai aumentando. É que a gente ia imaginar um tempo atrás, a gente imagina muita coisa, você vê a Bíblia, muita coisa, mas você imaginaria um dia que haveria igrejas que as pessoas iriam considerar a igreja evangélica e o pastor é homossexual, ou a pastora é lésbica? Você ia imaginar isso? O sujeito é homossexual. O que ele faz é abominação diante de Deus. E lá tem gente. Igrejas por aí que põe ali o rapaz toca bem, mas ele é homossexual. Mas não tem problema. O importante é que ele tem talento. Bota o homossexual para tocar, bota a lésbica para cantar,
bota o homossexual para dirigir grupo de não sei o que, grupo de não sei o que lá, para dirigir célula. Tem um rapaz ali, ele não se libertou legal, ou vai ou racha, meu amigo, ou o capeta saiu, se arrependeu, se libertou do homossexualismo. Não tem negócio de mais ou menos, ainda não se libertou legal, não tem negócio de legal, ou foi ou não foi, ou é ou não é, ou libertou ou não libertou, não, ele ainda é homossexual, mas ele conhece muito a Bíblia, pô. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Não tem problema da gente colocá-lo para começar a dirigir alguma reunião aí, porque ele tem muito talento, e as pessoas gostam dele, ele é carismático. Então, aí a conversa vai, os boatos não, os fatos vão vir na tona. Alguém fala, não, mas esse rapaz aí mora lá no bairro tal, ele é homossexual, todo mundo sabe que ele é. Não é que ele era e se libertou e agora é homem de Deus, não, ele é homossexual. Mas as pessoas às vezes dizem assim, não, mas não tem problema, ele ainda é homossexual, mas ele está na fé. Então, o fato da pessoa estar praticando coisas condenadas por Deus, não tem problema. Não tem problema para muita gente, para aqueles membros, para aquelas pessoas, não tem problema. Tem igreja de homossexual, aí você vai lá, tem senhoras lá, tem senhoras lá, tem avó lá, gente que é avó está lá assistindo reunião, e o pastor do capeta, né? Você vai falar, um cara pastor no título só, e ele é, entre aspas, ele diz, nós casamos, e casou com outro homem. E lá tem senhoras, tem senhores, tem pessoas lá naquela igreja. Não sou da igreja tal, do pastor tal. Mas o seu pastor não é homossexual? Não é, mas ele é homem de Deus. Essa é a conversa. Ele é, mas ele é homem de Deus. Não é homem de Deus. Por que tudo isso? Porque a hipocrisia leva a cegueira, e depois tudo para muita gente vira normal, é tudo normal. Então nós vamos falar com Deus. Você está buscando a Deus de todo o coração? Estou. Não esqueça de manter a sinceridade. Eu estou, mas eu tenho vivido com Deus na base do fingimento. Arrependa-se profundamente. Aí você pode pensar que eu estou exagerando não, mas sei lá em São Paulo, não, aqui em Marília, igreja, pastor homossexual colocando gente em igreja de homossexuais. Tem igreja por aí que o pastor não é homossexual, mas tem líderes de células que são homossexuais. Sei lá no Japão, na Espanha, não, aqui pertinho da gente já tem também por aí. É a cegueira espiritual. E esses pastores, eles vão começar a defender o homossexualismo. Aliás, tem um aí que é muito conhecido, teólogo, não sei de onde ele é, se é de São Paulo, do Rio, de onde é. Há pouco tempo atrás, querendo abrir as portas para os homossexuais no ministério, ele disse, não, nós precisamos rever a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Está ultrapassada. A Bíblia está ultrapassada, então a gente tem que rever esses casos aí, de união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Está aí, é teólogo. A Bíblia diz que quando o homem se deita com o homem sexualmente, ou a mulher com a mulher, o negócio é bem pesado, é abominação. E tem alguns que vão nessa ilusão, achando que isso aí tá legal. O rapaz é homossexual, mas ele é cristão. A moça é lésbica, mas ela é cristã. Ela é de uma igreja. Ela pode ser de 1000 igrejas. Ela tem que se libertar do diabo, do pecado, daquela situação, porque ali, em muitos casos, é demônio, coração,
Em alguns casos é uma questão psicológica que o diabo vai trabalhando. Porque meu pai me rejeitou, então agora eu quero ser homossexual. O que tem a ver o pai rejeitou? Se o problema é psicológico, resolve. Se é emocional, resolve. Se é espiritual também, demônio, resolve. Tem que sair daquela desgraça. Mas a gente vê e vamos ver, infelizmente. E vamos ver pastores, igrejas apoiando esse tipo de coisa. É homossexual, mas é de Deus. Alguma coisa errada. Deus não criou homossexual. Deus fez um homem e acabou. Não tem meio termo. É isso aí. Então vamos orar. Fiquem de pé. Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Feche os olhos. Vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Quero sim sentir você perto de mim, teu doce amor, teu doce amor, tão puro e belo como a flor, tão puro e belo como a flor. Teu olhar, tão medo eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão, quero sentir a tua mão, de pai a me guiar, de pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos com você. Alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser. Para sempre o teu bem querer. Para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus. Como ouvir o teu chamado. Como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar. Meu coração quero entregar. Seguir os passos teus. Seguir os passos teus. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus. Como ouvir o teu chamado. Como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar. Meu coração quero entregar. Seguir os passos teus. Seguir os passos teus. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus, sempre com fé, crendo que Ele existe, ouve e responde, de todo o coração e com toda a sinceridade. Muitas pessoas estão debaixo de um sono profundo, espiritualmente falando. Muitas delas estão nas mãos do diabo, quando pensam que estão nas mãos de Deus. Muitas delas estão a serviço do diabo e pensam que estão servindo a Deus. Muitas delas se tornaram pedra de tropeço para outros, quando pensam que estão sendo como um caminho que ajuda as pessoas a encontrar a Deus.
pensam que são um instrumento nas mãos de Deus, quando estão a serviço das trevas. E isto se dá porque muitas pessoas aceitam viver na base da hipocrisia espiritual. Aceitam fingir que creem quando não creem. Aceitam fingir que são fiéis quando não são. Aceitam fingir que temem quando não temem. Fingem que amam quando não amam a Deus. Assim tem pessoas fingindo que servem a Deus de coração, quando estão servindo a Deus com outras intenções e objetivos. Eles estão debaixo de um sono profundo, porque foram hipócritas. E Deus permitiu que a cegueira espiritual tomasse conta deles. Se alguém falar com um pastor, um homossexual, que se diz um pastor, ele vai, em muitos casos, pensar que está cheio do Espírito Santo. E tantas coisas vão acontecendo por este mundo, porque a hipocrisia leva a pessoa a cair num profundo sono e não conseguem enxergar mais nada. Não há pregação, não há mensagem, porque ela está cega. É como está escrito, o próprio profeta afirmou: se disser, abra o livro e lê, eu não consigo ler. É como se o livro estivesse selado. A visão espiritual não é mais possível, não tem sido possível, porque a pessoa está debaixo de um profundo sono espiritual. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, fale, Senhor, aos corações, que cada pessoa possa olhar para dentro de si e se perguntar: eu tenho buscado a Deus de todo o coração? A minha vida com Deus tem sido sincera ou na base da hipocrisia, do fingimento? Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, se há pessoas aqui que têm vivido na base do fingimento, da hipocrisia, que ela possa se arrepender profundamente. Não aceite nunca mais fingir, mas comece a andar com sinceridade diante de ti. Se há pessoas vivendo debaixo de um profundo sono, não consegue compreender nada do que o Senhor diz, a tua palavra diz.
que no coração dela, meu Deus, aconteça uma decisão de não aceitar mais viver na hipocrisia, e que ela venha se libertar da cegueira espiritual, do profundo sono, e comece a viver, meu Deus, com sinceridade e um verdadeiro temor para contigo. Fale com Deus, busque sua presença, sua face, sua força. Mas isto não acontece se for na base da hipocrisia, do fingimento. Ele disse: este povo me honra com a boca e com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Oh, meu Deus, abençoe grandemente cada pessoa que está aqui com sinceridade, querendo andar contigo na sinceridade. Permita, Senhor, que elas encontrem a tua presença. Permita que elas consigam ouvir a tua voz. Permita, Senhor, que elas te encontrem e que haja um temor e uma sinceridade grande dentro delas, de tal forma que, em nome de Jesus, haja transformações, para que o teu nome seja glorificado. Nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, não há outro Deus, não há ninguém, nada que se compare a ti. Tu és, Senhor, a nossa força, o nosso apoio, o nosso amparo, a nossa garantia eterna, o nosso Deus. Engrandecido, exaltado seja o Senhor. A nossa vida sirva para a tua glória, para o teu louvor. Que a nossa vida sirva para glorificá-lo, para engrandecê-lo. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o que somos. Aceite como uma oferta agradável a ti. Aleluia. Exaltado, engrandecido seja o nosso Deus. Vem, meu Deus, para renovar as forças do teu povo, para dar ao teu povo a tua força, a tua presença. Que nosso relacionamento contigo seja sempre sincero e vivido de todo o coração, e que não seja algo momentâneo, mas permanente. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser para sempre teu bem.
para sempre o teu bem querer. Ensina, Deus. Me ensina, Deus, Ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamado. Meu coração Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. me ensina, Deus. Me ensina, Deus, Como ouvir. como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Não quero ter. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser. Me deixa ser Para sempre o teu bem para sempre o teu bem querer. querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, Seguir os passos. seguir os passos teus. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém. Graças a Deus.